Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos de volta com o nosso querido professor Fernando Quaresma, que já nos deixou dicas valiosíssimas na primeira parte desse podcast número 3, temporada número 2, que tem o tema aí de busca, leitura e produção e elaboração de artigos científicos. E agora a gente retorna com o professor Fernando Quaresma nessa parte 2, para que ele possa falar um pouquinho sobre esse processo de elaboração, sobre esse processo de produção dos artigos. Professor, mais uma vez, muito obrigado da sua presença, mais uma vez, muito obrigado das suas valiosas contribuições aqui com o nosso podcast e, obviamente, com os estudantes que nos acompanham nesse podcast. Olá, mais uma vez, obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui no Estudante Acima da Média. Quero fazer parte também, né, desse grande grupo aí de ser acima da média. É um desafio diário e nós vamos continuar aqui, então, trazendo algumas dicas que nós aprendemos ao longo da carreira profissional enquanto pesquisador, sobre como escrever esses artigos científicos, quais são esses melhores caminhos, como eu posso começar. O mais importante, pessoal, e é interessante dizer isso, ninguém começa acima da média, né? Todo mundo começa ali, o primeiro degrau, vai para o segundo. Nós terminamos o último podcast falando ali de descer para a arena, e de ir lá sangrar, e de ir lá lutar, que é melhor do que você ficar na arquibancada só jogando pedra, criticando, né? Então, assim, ser acima da média realmente é isso, é ter essa atitude de falar assim, não, eu vou fazer alguma coisa por você, começa por você, depois você faz pelo outro, ou começa pelo outro, depois você faz por você, mas a ideia aqui nossa é trazer um pouquinho de conhecimento para motivar, criar esse ambiente motivacional aí para você começar a escrever. Depois que você fizer o primeiro artigo, se desafie ao segundo, e nós vamos que vamos nessa pegada aí, certo, professor Vitor? É isso aí. É esse passo a passo, né, professor? Fazer um artigo também tem um passo a passo, e quem faz o primeiro normalmente quer fazer o segundo, né, professor? E a gente vai olhando aquilo, e aquilo vai fazendo parte aí do nosso trabalho, né, do nosso processo de produção. Mas nos diga, professor, quais são essas primeiras dicas, esse passo a passo para quem quer escrever um artigo científico? Muito bem, muito bem. Bom, considerando que você já fez lá a sua busca inicial nas bases de dados, encontrou os artigos científicos, fez a leitura desses artigos científicos com calma, né? Você fez ali, tomou nota dos artigos científicos, e aí você, nesse de tomar nota, você vai perceber que você começa a entrar no método científico, que é o quê? Quando você lê aquele tanto de artigo, você tem que saber o que entra na sua pesquisa e o que não entra. Isso chama de critérios. Critérios de inclusão, critério de exclusão. Então, o que vai entrar, o que não vai entrar? Imaginamos nós aqui que após as leituras dos artigos científicos que vocês leram, e detalhe, né, dica, você vai escrever um artigo de revisão bibliográfica, pesquise artigos de revisão bibliográfica para saber como faz uma. Não, vou fazer um artigo de revisão sistemática. Ok, que tipo de revisão sistemática? Revisão sistemática revisão de integrativa, revisão sistemática com meta-análise, sem meta-análise, que tipo de revisão é essa? Então, a dica, pegue lá aquele artigo igualzinho àquele que você está pretendendo escrever. Depois você vai vendo que o nível de evidência você vai melhorando a partir do momento que você for avançando. Mas tomei nota, já tem mais ou menos ideia de como eu vou fazer isso,
já fiz as minhas buscas, organizei lá as informações, agora está na hora, ou peguei as informações, né? Agora está na hora de organizar essas informações para escrever o seu artigo científico. Então, nessa hora, tem uma máxima que eu acho interessante da Google, professor Vitor, que ele fala assim, ó, antigamente detinha o poder quem detinha o conhecimento. Passaram-se algum tempo, detinha o poder quem disseminava esse conhecimento. E hoje? Hoje detém o poder quem organiza o conhecimento. E eu acho que o próximo passo vai vir a ser: hoje detém o poder quem filtra melhor esse conhecimento do que fato e fake. Ah, então, por quê? Organizar a informação, acho que todo mundo já viu que né, o mercado aí da internet já consegue fazer isso. Agora, filtrar sobre o que é fato, fake, para a ciência ou para aquilo que você busca, é que é o próximo passo. Então, está na hora do filtro, está na hora de organizar o que, que vai, o que, que entra e o que, que não entra. Então, para fazer isso, eu começo por onde, né? Depois que eu já fiz minhas leituras e tomei minhas notas. Você precisa saber ter o primeiro passo é pegar um artigo espelho, que a gente fala. O que é o artigo espelho? É um artigo que você vai usar ele como referência, não é copiar, porque senão a gente vai falar do plágio, né? Não é copiar na íntegra aquele e jogar lá no seu, não. É aquela sequência que ele teve, você também vai fazer a mesma sequência que ele fez. Ou pode começar, estamos começando a escrever, né? Comece fazendo aquela sequência lá. Você já vai saber um caminho a ser seguido. Detalhe, de um artigo que você tirou de uma boa base de dados. Cielo, BVS, Internacional PubMed, Scopus, Web of Science. Então, tem outras bases de dados que você tirou esse artigo e vai segui-lo lá. E nesse seguir esse artigo espelho, o primeiro passo talvez seja você espelhar ele no seu, por exemplo, peguei ele lá no PDF e vou copiá-lo e vou colocar ele lá no Word. Vou começar a escrever lá no meu né, programa que eu vou escrever o artigo científico e deleta tudo, deixa só o esqueleto. Por isso que a gente fala artigo espelho ou artigo esqueleto que você utiliza para começar a escrever. E aí você vai começar a escrever exatamente aquilo que você quer. E além de pegar esse artigo espelho, você também tem, hoje, no cenário internacional, tem um site chamado Equator. Nesse site, ele te dá as diretrizes para escrever o artigo científico. Como assim, as diretrizes para escrever o artigo científico? Ele reuniu um grupo de cientistas do mundo inteiro e falou assim: olha, está todo mundo querendo publicar aqui nas revistas. Então, as revistas chegaram e falaram: olha, está todo mundo querendo colocar os artigos nas nossas revistas. Mas esses artigos estão vindo muito desestruturados, não seguem uma sequência lógica, é tudo bagunçado, não se conecta, é um ou outro que consegue fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte: vamos criar um roteiro, um passo a passo, igual a gente está fazendo aqui com vocês, um passo a passo para que esses cientistas sigam esse checklist. E aí chama-se mesmo checklist, tá? Então lá, dependendo do tipo de estudo que você vai fazer, já existe um passo a passo de o que não pode faltar num artigo. Esses dias eu estava escrevendo um artigo de relato de experiência. Mas já tem alguém que falou como é que se escreve um bom relato de experiência? Sim, já tem algumas referências que você pode utilizar e falar: um relato não pode faltar isso, isso e isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós escrevemos 2 relatos de experiência, submetemos a 2 revistas boas, revistas A, quais A, né? Eu não sei se o professor Vitor vai querer que fale um pouquinho depois sobre essa questão da qualidade, em termos de como, porque eu sei que o artigo é bom, a revista é boa, mas revista A significa que o artigo ele é bom, tem um A1, A2, A3 e A4. Então, um relato de experiência, 2 entraram numa revista A3, numa revista A4. Ou seja, nós seguimos o método como ele preveu, a chance de você errar é muito menor. Então, a dica que fica depois toda essa organização desse material que você já organizou, imagino, gente, eu estou falando, a gente fala assim: você já organizou todo esse material aí, são horas dedicadas, tempo que você tirou para escrever, investir em você para ser acima da média, uma paciência que você está desenvolvendo, é a competência do futuro, pessoas que têm a capacidade de respirar antes de responder, de ter paciência, saber que nem tudo se resolve assim num,
num passar de dedo, não. Tudo demora tempo. Para ser de qualidade, para ser acima da média, existe tempo, disciplina, paciência, planejamento, né? Então, depois que você já fez esse trabalho de organizar, que nós demos no podcast anterior, chegou a hora de você organizar essas informações. E vai organizar a partir do quê? Dica: um artigo espelho, do melhor que você encontrou naquilo que você quer fazer, siga esse caminho, ou, dependendo do estudo que você está fazendo, você já pega o próprio checklist internacional que fala um artigo precisa ter isso. O que você quer fazer? É um artigo, é um estudo transversal, é um caso controle, é um estudo de corte, é um quase experimental, é um estudo ensaio clínico. Então, para tudo isso existe, é um estudo qualitativo. Para tudo isso existe um checklist que só você ir cumprindo tudo ali, você vai ter, ao final, um artigo de qualidade e desenvolver nessa escrita aí a sua criticidade, sua capacidade de ir, e criando sua própria assinatura digital, né? Eu brinco, você cria sua própria grife, né? Às vezes eu tô assim, você lê, pô, isso aqui é coisa do professor Vitor. Quando eu leio, que eu falo, esse estilo de escrita aqui é o professor Vitor. Aí eu falo, não, eu tirei, não, eu já sei, tem a própria, a gente começa a aprender isso. Mas eu acho que é por aí, professor. Legal, legal. Olha, pessoal, fiquem tranquilos que nós vamos pedir para o professor Fernando nos passar aí o link, né, deste checklist, e nós também vamos colocar na descrição do vídeo, junto com, da mesma forma que fizemos na parte 1, né, quando o professor citou alguns sites, citou algumas informações da internet, nesta parte 2, nós também vamos colocar esse link aí desse checklist. Achei muito interessante essa dica, né, do artigo espelho, né? Então, reforçar para vocês, né? O professor deixou claríssimo, não é copiar, é usar um artigo bom, de qualidade, que você buscou ali naquelas dicas que foram dadas na primeira parte aqui do podcast, e limpar, né? Limpar o que os autores já escreveram e deixar aquela estrutura, né? Aquela estrutura que tem lá o título, o resumo, depois você vai fazer a introdução, e aí vem os objetivos, a metodologia, resultados, discussões, considerações finais, referências, apêndices, anexos, enfim. Depende aí como o professor falou, né? Depende muito de cada estilo, de cada revista, mas é uma dica muito valiosa. E uma dica muito importante que tem tudo a ver com isso que o Fernando falou é vocês terem em mente que todo texto dissertativo, todo artigo, né, ele tem começo, meio e fim, né, professor? Tudo tem um começo, tudo tem ali uma primeira estrutura introdutória, depois tem todo um desenvolvimento textual até chegar naquilo que você pode chamar aí de considerações finais ou de conclusões. Então, essa é a máxima, né, de um texto dissertativo. Professor, como você citou, e é fundamental isso que você falou, a gente quer dar esse espaço para o senhor falar um pouquinho sobre esse qualis, né, sobre essa qualidade dos artigos científicos. Fala um pouquinho para a gente. Muito bom. Vamos lá, então, sobre a qualidade da publicação, né? Então, hoje, e aí contextualizando um pouquinho, nós aqui no Brasil, nós estamos em desvantagem em relação a outros países que têm muito financiamento na área da pesquisa. Então, assim, do ponto de vista, primeiro, né, da qualidade da pesquisa, imaginem vocês, né? Eu faço um trabalho extremamente importante aqui com a comunidade quilombola. E aí, quando você vai publicar esse artigo, eu estou competindo numa revista internacional com alguém, por exemplo, de um país que financiou, patrocinou uma pesquisa com uma boa quantia de recurso financeiro, estrutura física, e aí os dois artigos chegam para a revista. Qual deles vocês acham que vão entrar? Né? Do ponto de vista da relevância, os dois são importantes, mas qual eles vão preferir? Então, mesmo que eu tenha atendido as mesmas diretrizes internacionais de um outro pesquisador, começa aí um trabalho de... Por que eu estou falando isso?
Porque aqui começa o trabalho de fazer pesquisa com qualidade. Porque se for para competir, e a gente vai competir, tá? A revista ela não publica 100 artigos por edição. Ela publica 20, 25, dependendo da revista, até menos. Tem revista que publica anual, tem revista que publica mensal, tem revista que é fluxo contínuo, que chegou um artigo bom, eles publicam. Mas existe uma organização dessas revistas. Então, precisamos escrever com qualidade para entrar nessas revistas de qualidade. Mas como são essas revistas de qualidade? Como elas funcionam, né? Como é que eu sei que uma revista é boa e como é que eu sei que uma revista é ruim? E você, já sabe como é que você... Se eu te perguntar, esse artigo, essa revista aí, ela é boa ou é ruim? Você vai me responder o quê? Vou dar um tempo para você. Tô brincando. Mas assim, você pega e fala, não, eu já tenho, já sei como é que eu faço isso. Não é só olhando no artigo científico para saber se ele foi bem escrito ou não. Eu vou lá na classificação da revista. Então, hoje existe uma classificação da qualidade das revistas. Da mesma forma como existem os critérios para se fazer uma boa publicação do ponto de vista internacional, que eu disse o checklist, né, que nós vamos disponibilizar para vocês, existem uns critérios que você, enquanto pesquisador, precisa cumprir para entrar na revista. As revistas precisam de ter critérios para entrar na base de dados. A base de dados, ela vai falar, vocês querem ter os dados de vocês dentro da revista, ou nessa revista, ok, vocês têm que cumprir alguns critérios. Que critérios são esses? Olha, tem que ter um corpo editorial que seja com pesquisadores qualificados, que sejam pesquisadores de diversas instituições, que sejam pesquisadores. Essa revista, ela ter uma organização de quantos artigos ela vai publicar, ela precisa obedecer. São vários critérios que qualificam a pesquisa. Depois que essa revista ela recebe essa qualificação, aí ela começa a fazer o trabalho de fato. Então, ela recebeu lá vamos chamar assim, né, o cartão verde para começar a trabalhar, e aí ela está numa boa base de dados. Agora, para ela permanecer lá, ela precisa atender determinados critérios. E esses critérios eles são avaliados por uma comissão, e essa comissão define. Se o artigo ele é muito bom, se o artigo cumpriu todos aqueles critérios de qualidade, ele é classificado como um artigo A1. Então, o A1 ele é considerado aí o melhor artigo do ponto de vista brasileiro que definiu lá uma classificação que chama Qualis. Então, nós temos o Qualis A, me ajuda aí, professor Vitor, B e C. E Eu não sei, C. né, não tem mais D não, né? Não tem mais não. Não, ABC. então, A, B e C. Começando de baixo para cima, ainda tem a subclassificação. Isso. É, de cima para baixo é A1, A2, A3, A4. Depois Isso. vem o B, B1, B2, B2, B3, B3, B4 e B4. B5. Tem E daí, B5? eu não lembro se ainda tem B5, mas é mais ou menos isso. É B4, B5 e depois o C. E depois o C. O C é aquele artigo ali que a revista, né, ainda está trabalhando para melhorar, né? Se tiver um grupo de pesquisadores, editores bom, eles vão trabalhar para isso. Então, como eu sei então se a revista é boa? Pega essa revista, pega o nome dela e tem uma plataforma aqui no Brasil chamada Plataforma Sucupira. E você entra lá na plataforma Sucupira e lá tem como você identificar qual é o qualis dessa revista. Então, Exato. você consegue identificar na plataforma Sucupira. E tem mais, tem uma dica melhor ainda. Para quem usa o Google Chrome, existe uma extensão chamada Chrome Qualis. Chrome Qualis. Nela, você pega, instala ela lá no seu navegador. E aí, quando você entrar na revista, você só precisa copiar o ISSN da revista, que é o código da revista, e quando você copia ele e clica lá na extensão Chrome Qualis, ele já te dá a classificação da revista. Então, Olha aí. assim, né? Para você saber como é e não perder tempo, né? Eu até sugiro, viu, para quem é acima da média, não dá para ficar perdendo tempo entrando na plataforma Sucupira, não. A não É, ser que você queira ir lá conhecer todas as revistas, porque eu já fiz esse exercício, já classifiquei as revistas conforme as minhas linhas de pesquisa, levei um dia para fazer isso, então, assim, não é que estou falando uma coisa para vocês que eu faço. Eu tiro um tempo, eu tenho uma disciplina, eu tenho paciência para organizar tudo aquilo lá. Mas o Chrome Qualis você consegue já identificar a qualidade da revista. Isso é uma forma de verificar aqui no Brasil, que eles organizaram para a gente acessar essa qualidade da revista. E no cenário internacional existe o chamado fator de impacto,
que é o quanto essa revista ela consegue ser disseminada. O Qualis, tanto o Qualis como o fator de impacto, eles servem, pessoal, para mostrar o quanto essa pesquisa está sendo utilizada, que ela está sendo lida pelas pessoas, que ela está sendo relevante, né? Então, quanto mais lido, mais relevante, né? Como qualquer produção de conteúdo. Então, ele serve para fazer isso, identificar a qualidade das publicações. Vou fechar aqui falando essa parte sobre, no cenário internacional, nós temos as principais revistas, são a Nature, que ela muito prestigiada no cenário internacional. Para publicar na Nature é um baita de um desafio, porque é uma experiência aqui, viu, professor, e para vocês. Um dia eu estava fazendo um doutorado e um professor passou por mim e falou: Você está lendo esse artigo? Não, lê isso aqui que é de qualidade. Quando ele me deu a revista, era uma revista da Nature. Mas, gente, era só genética. Eu falei: Nossa, está muito longe daquilo que eu faço. Né? Então, como eu competi com essa situação? Mas é o escopo da revista. E está tudo bem, né? Eles estão fazendo lá. Então, Nature, tem o The New England Journal of Medicine. Na área das ciências médicas é onde tem mais artigos de qualidade, né? Só para vocês terem uma ideia, o fator de impacto de uma revista brasileira. Vou pegar o Caderno de Saúde Pública, que é uma boa qualidade. Ele é um fator de impacto 2. A Nature, o fator de impacto dela é 60 mil. 60 mil. A Science, 63 mil. O Caderno de Saúde Pública, a Revista de Saúde Pública, 2,11. Né? Comparando com uma outra revista, a Lancet, também muito conhecida no mundo inteiro, 79 mil de impacto. Então, vocês percebem, mas o que significa esse número? Significa que as pessoas estão lendo. Se está em inglês, pessoal, vão ler mais ainda. Inglês é a língua universal. Então, fator de impacto e qualidade da revista, professor, a gente pode verificar assim, no Qualis ou entrando também nessa revista, e tem alguns sites que mostram sobre o fator de impacto das revistas, mas o melhor é você escolher aquilo que está na tua área e entrar. E lá na revista, normalmente quando coloca assim, sobre a revista, ou About Us, que é sobre nós, né, você vai identificar qual é a qualidade em termos de classificação científica internacional dessa revista. Ótimo, ótimo, ótimo. Excelente, professor. Pessoal, são dicas valiosas e digo uma coisa para vocês. Você percebe que o professor vai dando as dicas e vai dizendo os caminhos, né? Então, assim, são muitos caminhos e eles precisam ser utilizados. Você precisa experimentar isso, você precisa ir tateando isso. Por isso que é importante aquilo que o professor disse sobre o tempo o tempo que vocês precisam demandar de dedicação, de disciplina, de paciência, né? Continuando, nós queremos ouvir agora, professor, um pouco sobre a redação lá. Então, nós já passamos aí pelo passo a passo, temos uma ideia de como que nós vamos escrever esse artigo, com aquele artigo espelho, artigo modelo, a ideia de começo, meio e fim, a necessidade de compreender, né, aquelas estruturas básicas, de seguir aquele checklist, né? Aí eu queria perguntar para você um pouquinho sobre a redação. Os alunos apresentam um pouco de dificuldade sobre que redação eles utilizam para escrever um artigo científico. Eu estou lá escrevendo, então eu digo assim, eu acho que a qualidade de vida, deve ser vista desta forma. Ou será que nós achamos que a qualidade de vida... Será que nós usamos primeira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa do plural? O que o senhor tem visto? O que é mais indicado, né? E como se organizar melhor para uma redação que possa fluir gramaticalmente falando aí? Muito bem, essa aí é a parte que eu falo assim, né? Escrever, na hora de escrever mesmo, é a parte que mais desafiadora, mais desafiadora. Mas existem sim algumas dicas, né?
Primeira delas é assim, quanto mais você lê, mais você melhora o teu repertório de, de questionamento, de estilo de linguagem, né? Então, eu estou falando, gente, não é de leitura só relacionada à parte de ciência, não. É ler outros livros também, né? Então, todo mês aqui eu tenho um livro de cabeceira, né? Agora eu estou lendo um livro chamado Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. Interessantíssimo a ideia dele. É na área da educação física. Mas, assim, a mentalidade que ele desenvolve, né? Então, e recomendo, porque está muito alinhado com o podcast de vocês, que é ser acima da média. Ser acima da média é chegar uma hora antes e para treinar. Ser acima da média é você ser derrotado diante de uma competição onde às vezes você é favorito e ver o que você errou e voltar lá e fazer novamente, fazer melhor. Então, assim, escrever não é diferente, né? Você precisa primeiro, fazer o dever de casa, né? Vamos falar assim, para começar a escrever, você precisa ler, ter repertório. E segundo, treinar, gente. É ir lá, não ter medo de começar a escrever. E às vezes chegam uns alunos que eu oriento na graduação, e eles falam, nossa, professor, mas olha o jeito que eu escreve, achando que está tudo ótimo, né? E aí eu vou voltar para essa questão do professor Vitor colocou muito importante, né? Você escreve em primeira pessoa, em terceira pessoa, como é que é isso, né? Então, o primeiro deles é você escrever, não ter medo de escrever. Escreve lá, não, vou escrever e tal. E aí você vai, aí é importante ter alguém para ir te orientando. Não é o GPT que vai ficar te orientando, não. Senão ele vai fazer por você. E ele faz, se você pedir. Mas assim, é ter alguém para ir te direcionando, é você ter essa autoavaliação também. Então, dica é escreva, vai acertar, vai aprender. Erro é tudo aquilo que não te ensina nada. O resto é aprendizado. Então você vai aprender continuamente. Um estudante acima da média, ele sabe disso. Ele sabe que ele não erra. Ele não erra. Ele faz de um jeito. Olha o Thomas Edison que ele disse. Você errou. Não, eu aprendi a fazer de uma forma diferente. Ele não erra. Você aprende a fazer de outras formas. Né? Então, não errei, não. Eu aprendi a fazer de uma forma diferente. Então, vai lá, vai fazendo, vai escrevendo. Agora, eu queria destacar aqui uns erros comuns que acontecem nessa jornada. Né? Primeiro, erro assim, é uma falta o erro inicial, né? Você errar lá na sua busca de informações que você pega artigos de baixa qualidade. E aí vocês já aprenderam como achar os artigos de qualidade boas, né? Segundo deles, não utilizar informações confiáveis, né? Então, você está escrevendo em cima de algo que não é daquilo que realmente está trazendo um avanço na ciência, porque isso ali ou está obsoleto ou não é verdade. Tá? Falta de diversidade de informações. Então, quando você vai escrever, se você, é muito comum, um aluno chega para mim, ele tem uma página inteira com um autor só. Ele fala, mas eu não plagiei, eu coloquei o nome do autor no final. Eu falei, pois é, mas você só usou um. Então, essa falta de diversificação de fontes, né, confiar numa fonte única, ela pode limitar o teu trabalho. Então, é essencial consultar aí uma variedade de fontes para obter uma visão mais abrangente do tema que você está escrevendo. Né? Então, então peguei de uma informação, de outra, então, pega de vários artigos, opiniões diferentes, tá? Então, toda vez que eu vou escrever um artigo, eu tenho assim, ó, o resultado de quem concorda, o resultado de quem discorda e para onde a ciência deveria avançar. Aí, esse para onde a ciência deveria avançar é a opinião que eu acredito ou que pessoas que são mais experts do que eu no assunto estão falando. Ó, vai para esse rumo aqui. Ó. Então, quando você olha para trás, na escrita científica tem muito isso. Tem aluno que às vezes ele chega e só coloca autores que concordam com a ideia que ele encontrou. Ele fala, procurei isso, eu achei isso, eu só vou escrever sobre isso. Não. Procure quem discorda desse ponto de vista, porque é assim que a gente avança. Não é todo mundo pensando igual. A diversidade ela está aí para dar para nós aí esses novos caminhos. Né? Então, isso é importante, ter uma variedade de fontes. Outra informação importante também é verificar a atualidade da informação. Então, às vezes você fica ali, tem gente que faz artigo de 1800, não, 1930 e pouco. Eu falo, nossa, 1980, 1990.
2000, aí eu pergunto para vocês, será que 2000 é atualizado? Aí sempre vai, depende, né? Se ninguém conseguiu avançar nessa área, é atualizado ainda. É um clássico, né, que a gente chama da literatura. Você não tira ele de lá, porque ele é clássico, ninguém avançou nisso. Mas para a maioria do que a gente estuda, gente, já tem muita coisa. Ah, mas eu não encontrei. Então é porque você não procurou direito. Né? E por isso é que a gente fala, vai nas bases de dados corretas. Se você ficar só num site de buscador de informação, você não vai encontrar. Então, esse tempo, né, atualizar as informações, ela, se você não atualiza, ela pode comprometer a relevância do teu trabalho. Então, acessar, pegar informações mais recentes. Né? Ah, não é que você não possa colocar uma informação mais anterior, né? Mas, por exemplo, toda vez que a gente escreve artigo tem que citar uma lei, a lei aqui no Brasil as leis são muito antigas, mas é ela que está, não mudou ainda, é aquela lei lá. Serve para a ciência também. Tem certas informações que não mudaram. Vou usar vou usar um Guyton, vou usar um Sobota, vou usar alguém que não mudou muita coisa de lá para cá. Aí pode fazer isso, pode. Mas tá tudo muito atual, então tem muita coisa nova. Eu, quando faço minhas pesquisas, para vocês terem noção, eu faço um recuo de 3 anos. Nossa, é muito pouco. 3. Eu quero pegar o que há de mais novo. Né? Mas a recomendação é de quanto, então? 5 anos. Vai fazer uma pesquisa em 2024? Começa de 2019 para cá. Lembra do filtro que a gente falou lá no primeiro podcast? Você, quando filtrar, coloca lá o de 2019 até 2024. Então, você vai pegar as informações mais atualizadas. Né? Então, é uma arte. E o último, né, ponto que eu acho que é importante para aprender a escrever, quanto mais você lê estilos diferentes, mais você vai definir sua própria forma de escrever. Né? Mas, assim, ver o que você está escrevendo. Né? Se for um relato de experiência, a fala em primeira pessoa ela vai precisar aparecer em algum momento, mas nem sempre. E aí depende a outra grande divisão que existe na ciência, que são as pesquisas qualitativas e as pesquisas quantitativas. Pesquisa quantitativa, você só, assim, posso estar enganado, mas quase todas você tem que escrever em terceira pessoa. Você está relatando aquilo que você está investigando. Na qualitativa, não. Na qualitativa, você tem o pesquisador, dependendo do método que ele está utilizando, ele precisa se colocar na pesquisa. E aí ele coloca o ponto de vista dele. Mais uma questão curiosa que eu estou percebendo nos últimos artigos da Quant, que quando o autor quer falar em primeira pessoa, só que sem citar em primeira pessoa, ele fala assim, ó, os autores entendem que os autores ele está falando dele. Né? Ele está falando, os autores do trabalho entendem que o artigo contribui para isso, isso e isso. Então, ele está se citando só que em terceira pessoa. Então, uma grande dica aí, e aí eu acho que já deixaria isso, né? Tente sempre escrever em terceira pessoa. E cuidado com um ponto, tá? Que é o que eu mais vejo assim, quando eu estou orientando. É o juízo de valor. Às vezes você está colocando em terceira pessoa algo que é sua opinião, às vezes, e não é a opinião da ciência, mas é o seu ponto de vista. Cuidado com os pontos de vista. Eles são interpretados pela ciência como juízo de valor. E aí, à medida que você for escrevendo, você fala, opa, tá, isso aqui está soando muito uma opinião pessoal. E aí tem que tomar muito cuidado, mas ainda assim há quem fala, não, você tem que escrever o que você pensa, tal. Tá, mas tem a estratégia que você faz para escrever isso. É em terceira pessoa. Né? E o último deles, e é o mais grave que eu considero na escrita, é o plágio. Né? Então, o que é o plágio? É você copiar textos, né, sem a devida citação da pessoa, ou sem citar quem é o autor. Né? Então, parafrasear alguém sem citar quem é o autor principal. Ou tem também a questão do autoplágio. Né? Eu escrevi um artigo, aí para eu melhorar a minha citação, eu vou lá e me cito no artigo, né? Então é o autoplágio que é considerado. Eu escrevo as mesmas palavras porque foi o que falei. Então, assim, cuidado, né? Essa questão de novo, né? Tem um professor aí chamado Gilson Volpato e ele traz muitas dicas sobre como escrever sem escrever fazendo plágio, né? Às vezes eu percebo, eu já fui para a banca de mestrado, aonde eu identifiquei, mas eu percebi que o problema é que a pessoa não sabia que estava cometendo plágio. Né? Então, assim, ela escreveu, mas achando que citou da forma correta. Eu falei, não foi da forma correta. Para não ser plágio, você tem técnica, tem jeito de fazer, tem método para você não plagiar.
E aí eu acho que é isso, professor. A escrita científica, ela precisa tomar esses cuidados e saber que cada um aqui vai desenvolver seu próprio estilo de escrever. muito bom, eu concordo plenamente e diria o seguinte, né? Sintetizando um pouco do que você falou, só seremos bons escritores se nos tornarmos bons leitores, né? Então, os alunos precisam aprender a ler, se dedicar à leitura e praticar a escrita. Isso é fundamental para que vocês possam produzir artigos científicos. Embora o Fernando disse que as inteligências artificiais possam fazer isso, mas elas não fazem na arte da escrita, na arte da leitura, que nós sabemos que temos condições de fazer, né? E aí, no meio da inteligência artificial, se mistura muito fake, né? Muitos mitos, muitas informações que podem vir de tudo que é lugar, a inteligência pode utilizar isso, né? E gostaria também de reforçar o que o professor disse a respeito do plágio. O plágio realmente é muito sério. Nós que somos professores da universidade convivemos com isso e temos que combater diariamente. Então, a ideia é você desenvolver sua leitura, desenvolver sua escrita e, principalmente, desenvolver essa análise crítica, interpretativa daquilo que você está lendo, para que você não venha incorrer nesse grave erro que é o plágio. Isso é algo importante para você, é algo importante para os seus colegas que estão ao seu entorno, para a sua própria profissão, para os professores, né, que acompanham você. Isso é muito, muito importante e devemos tratar com seriedade. Professor, suas dicas foram muito valiosas e nós estamos chegando ao fim do nosso podcast número 3 aqui dessa segunda temporada. E eu creio que foi muito valioso, muito bacana. E eu queria deixar mais uma vez aí aberto se o senhor quer acrescentar alguma coisa a respeito disso, se o senhor quer fechar, quer colocar algo a mais aí para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Tudo bem. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite e também já aproveito para parabenizar aí essa iniciativa que vocês estão ajudando a fazer o que a gente chama de popularização da ciência, né? Então, vocês agora, né, quem ouve esse podcast faz parte de um grupo, quem tem interesse, né, você que está nos ouvindo, você faz parte daquele grupo de pessoas que estão na fila para resolver o problema e não para reclamar, né? Então, quando a gente se dispõe a estudar, a buscar informações para mudar o mundo, né, nem que seja o seu, mas assim, para mudar o mundo como os desafios que existem nele, você faz parte de um grupo de pessoas que desceram para a arena, né, que vão lá tentar resolver o problema, que vão lá tentar melhorar alguma coisa. Então, por isso, eu quero parabenizar o professor Vitor e toda a equipe dele que trabalha aí para garantir aí que essa informação chegue às pessoas que querem fazer parte desse time que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas e a ciência e popularizar a ciência do país. Bom, minhas dicas finais, assim, não tenham medo de escrever, sejam corajosos e corajosas, tenham a iniciativa de importunar os professores aí e professoras, falar, olha, quero fazer pesquisa, quero fazer parte do seu grupo de pesquisa, quero fazer parte da sua equipe para aprender mais, porque, assim, existe um ditado que fala, vários, né? Diga-me com quem anda e diz quem és, e você é fruto das pessoas, das 5 pessoas que você mais convive, né? Então, comece a conviver, se quer fazer ciência, comece a conviver com as pessoas que fazem ciência, que buscam, né, ter essa mentalidade de querer avançar. E lembrem-se, né, para tudo você precisará de tempo, disciplina e paciência. Boas publicações para vocês, um forte abraço a todos e a todas que prestigiaram esse podcast aqui. Mais uma vez, obrigado aí, professor Vitor e sua equipe.
Valeu, professor. Nós que agradecemos imensamente a sua contribuição, a sua valiosa contribuição. E nós queremos reforçar, né, o que o professor disse. Olha, nos sigam, compartilhem, tragam, enviem, né, essa mensagem aí do nosso podcast para os seus amigos, para os seus companheiros, para a sua sala de aula, lá no seu curso, lá no seu laboratório, lá na sua universidade. E venha conosco para ser um estudante acima da média. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela presença. E nós estamos encerrando aqui, pessoal, esse nosso podcast número 3 da nossa segunda temporada, com essas valiosas dicas do professor Fernando. Obrigado mais uma vez. Curta, compartilhe, comente. Faça aí o nosso podcast chegar a muitas pessoas. Lembre-se, estamos no YouTube, estamos no Spotify e temos também o nosso perfil no Instagram, @estudante acima da média. Muito obrigado, professor Fernando. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos.